Juízes 16, verso 20. Tem dois textos na Bíblia que eu acho que são os dois textos mais tristes que tem na Bíblia. Foi-se a glória de Deus e acabou-se. E esse, que diz assim, Juízes 16, 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram a atacar. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. E aí vem a parte mais triste. Não sabia, porém, que o Senhor havia o deixado. Não sabia mais Sansão que o Senhor já havia o deixado. É a parte mais triste que eu vejo em uma história humana. Quando você lê na Bíblia que foi-se a glória de Deus, acabou-se a glória de Deus para aquelas pessoas naquele lugar. E para Sansão, quando ele acorda, que ele vai entender o que está acontecendo, ele já não sabia que a glória do Senhor já tinha afastado dele, e que o Senhor já não mais estava no negócio. Essa é a parte mais triste de um ser humano, mas a história não começa assim. A história não começa assim. Agora mesmo eu estava conversando com a irmã Cida sobre uma pessoa que esteve aqui quarta-feira. Ele chegou aqui quarta-feira e ele já é um rapaz em situação de rua, mas a história dele não começou assim. Teve toda uma história, todo um contexto para que ele chegasse a esse resultado. E glória a Deus que sempre Deus nos dá o quê? Nesse trajeto Deus nos dá o quê? Força, nos dá coragem e nos dá entendimento. Ele sempre nos dá um toque: olha, cuidado, cuidado, cuidado e cuidado. Todos nós aqui temos essa situação. Mas eu quero voltar lá no início de tudo isso. Sansão, quando você vai ler sobre ele no capítulo 13, Deus chama os seus pais e fala assim: você ficará, falando com a mãe dele, você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Um nazireu, separado, consagrado. Uma pessoa que, quando o anjo aparece para sua mãe, e também apareceu para o seu pai, dá toda uma instrução de vitória para essa pessoa. 20 anos como juiz, escolhido e separado desde o ventre da sua mãe. A sua própria mãe já era para viver como um nazireu, separada, porque daria à luz a alguém que tinha uma promessa do Senhor. O nazireu, como eu já falei aqui, era alguém que não podia abrir mão de algumas coisas, entre elas, cortar o cabelo. Entre elas, não fazer uso de uva em espécie nenhuma. Nem de uva passas, nem de vinho, e nem de nada fermentado. Quando Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida, quando você é separado para algo, quando você é separado para Deus, para uma missão, e todos nós temos uma missão aqui, e todos nós temos que cumprir a nossa missão, existe sempre alguma coisa que o Senhor nos limita. Para quê? Sansão só podia chegar lá se ele fosse realmente, não cortasse o cabelo. Só se simplesmente ele não comesse uva. A verdade é que o Senhor limita a gente em algumas coisas, na verdade, para que Ele possa medir o seu grau de obediência. E nós lemos sobre os espias da terra prometida,
que eles não entraram na terra prometida por desobediência, e pela desobediência deles, eles foram conduzidos de novo ao quê? Ao deserto. Novamente eles tiveram que voltar ao deserto e sofrer tudo aquilo que eles já tinham sofrido e muito mais, e ainda pior, não entrar na terra prometida. Quando o Senhor separa a esposa, a mãe de Sansão, ele fala, olha, ele será um nazireu, separado, escolhido, consagrado, e ele dará início à libertação e à derrota dos filisteus. Todos nós temos problemas e dificuldades, sempre. Tem pessoas, e eu já vi pessoas que às vezes falam assim, pastor, eu não era nem para ter nascido, ou nascida, minha mãe ou meu pai me rejeitou desde o ventre, eu ainda não vi, ou pelo menos aqui em Varginha, nunca ainda alguém me procurou nessa situação, mas em outras igrejas, pastor, minha mãe tentou o aborto comigo várias vezes, meu pai não me queria, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meus pais nunca me quiseram. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, Sansão foi diferente para ele, e talvez você se pergunte, mas pastor, eu? O mais importante que eu quero falar para você nesse texto, nesse trechozinho que fala sobre o nascimento de Sansão, é que não importa o que a sua mãe ou o seu pai desejou ou deixou de desejar, se ele, no meu caso, nasci num berço evangélico, foi bênção para mim, mas se por um acaso não foi para você, e você carrega, o mais importante é quem os seus filhos terão como pai. Mais importante de quem são os seus pais, é quem os seus filhos terão como pai. Amém, queridos? Se você foi alguém rejeitado, ou se você foi alguém rejeitado, ou se você foi alguém que não foi planejado, e se sente abandonado pelo pai ou pela mãe, entenda que você vai ser pai e mãe de alguém que vai ser amado. Amém? Pai e mãe de alguém que deseja, abrace, ame e beije, sempre. Falar isso para mim é muito difícil, olhar para a Gabi, porque a Gabi é psicóloga, aí ela deve estar me analisando. Estou certo? Você não deve se pautar naquilo que aconteceu com você, mas eu vi uma pessoa falar uma vez, você não tem condições de mudar a sua história no passado, mas você tem condições de escrever a sua história no futuro. Você não pode voltar no passado para reescrever ou mudar, já passou. Águas passadas não movem moinho, não é assim que fala? Mas eu posso mudar a minha história para frente. O Thales não pode mudar o que aconteceu para trás, nem tampouco com seu pai, com a sua mãe, ou a experiência que ele teve como filho, mas ele pode mudar a experiência que ele vai dar como filha para a Tassiele, assim como o Diego agora com a Catarina. Diogo. Foi quase parecido. O microfone falhou. Amém, queridos? Nós podemos. Ele nasceu com um propósito. Sansão nasceu com um propósito. Sansão nasceu escolhido, separado por Deus. E às vezes a gente tem esse entendimento. Mas eu confesso para você, que assim como eu, que tenho certeza absoluta do chamado de Deus para a minha vida, eu tenho certeza absoluta para o que o Senhor me chamou para fazer nessa terra. Ainda assim, tem momentos que a gente vacila, que as nossas pernas tremem, e que o mundo às vezes ganha. Esse irmão Paulo. Tem hora que mesmo entendendo, né, irmão Francisco, mesmo entendendo e sabendo do seu chamado,
a gente ainda vacila. E não foi diferente para Sansão. Quando você pula para o capítulo 14, e a história de Sansão é tão curta, ele começa no capítulo 13 e termina no capítulo 16, 3 capítulos apenas. Narra a história de um homem incrivelmente forte, usado por Deus, e a força dele era tão grande que o próprio Espírito Santo se apoderava dele, e dali vinha toda a sua força, o próprio Senhor Jesus. E diz assim no capítulo 14, verso 1, certo dia Sansão estava em Tina, e viu uma moça do povo, o que, queridos? Filisteu. Sansão nasceu para quê? Para derrotar os filisteus. E Sansão viu o quê? Uma moça filisteia. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Tina. Quero me casar com ela, consiga aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Por que o pai e a mãe de Sansão se opôs? Porque eles sabiam exatamente para que o seu filho foi chamado. Os pais de Sansão sabiam exatamente para qual o motivo Sansão tinha sido chamado. Não há uma moça sequer em nossa tribo, ou em outro todo o nosso povo com quem você possa se casar, porque tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos. Na verdade é que Sansão deveria estar lutando contra os filisteus. Quando você volta aí no capítulo 13, o Senhor chama a mãe de Sansão e manda ela se separar, porque não foi só Sansão que teve que ser nazireu, mas a mãe também durante a gravidez teve que ser. A Bíblia não fala que ela teve que permanecer, mas Sansão sim. Ela sabia da responsabilidade de Sansão. Com certeza absoluta, tanto seu pai quanto a sua mãe criou o filho no caminho que deve andar. Olha, Sansão, você nasceu para isso. Tanto é que Sansão não cortava o cabelo. Isso significa o quê? Que seu pai e sua mãe ensinou e ensinava para Sansão que ele tinha uma finalidade: começar a libertar o seu povo e a derrotar os filisteus. Mas logo no capítulo 14, pouca coisa andou que Sansão nasceu. Daqui a pouquinho Sansão estava o quê? Olhando as mulheres que ele deveria lutar contra. E ele se apaixonou por essa mulher. E por causa desse olhar, por causa dessa paixão, é onde nós vamos chegar no capítulo 16. Começou toda uma caminhada de derrota. Às vezes nós lemos a história de Sansão e achamos que a derrota de Sansão foi lá quando ele falou com Dalila sobre o seu segredo. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. Quando você vê a luta forte na vida de alguém, ou a derrota de algum irmão ou de alguma irmã, tenha certeza absoluta que aquele momento é o momento final, mas não começou ali. Foi lá atrás. Algum momento você se desvirtuou, saiu do caminho. Algum momento seus olhares se voltou para aquilo que o Senhor te separou. Em algum momento você se apaixonou pelaquilo que você deveria lutar. Isso é muito comum para a gente. Para nós que criamos filhos, nós sabemos disso. Quer ver você deixar, não só para quem criou filho, mas para alguém que é teimoso ou ansioso. Se você falar assim, olha, está vendo isso aqui? É um livro, mas eu guardei alguma coisa aqui dentro que está escrito, não mexa, não olhe aqui, tá? E coloque aqui dentro. Se eu virar as costas, eu tenho certeza que alguns dos irmãos iam pensar assim, o que o pastor colocou ali que a gente não pode ler?
E eu vou te falar que pode ter algum atiradinho que ainda vai levantar e falar assim, deixa eu lá olhar e eu falo para vocês. Está no sangue nosso, a curiosidade. Lembra que o Senhor falou com Adão? E falou com a sua companheira? Você tem todo um jardim para você. Você tem todas as árvores, você comanda tudo. Você comanda tudo, só aqui que você não pode mexer. Onde que Adão foi mexer? Adão não, tá? Não foi nossa culpa. Onde que Eva foi mexer? A gente tem que se levar vantagem de alguma coisa, né? Onde que Eva foi mexer? Exatamente onde o Senhor falou para ela não mexer, foi onde ela mexeu. E levou a gente. Coitadinho de nós somos inocentes. Emburacamos. Não é, irmã Terezinha? Que isso? Um banana. Adão, um banana. A irmã já falou isso, é verdade. O Senhor fala o que para Sansão? Não. Mas os olhos de Sansão se apaixonou com aquilo que ele não deveria. Aquilo que ele não podia, é exatamente aquilo que ele quis. E aí quando você vai no capítulo 14 ainda, no versículo 8, você vai ler lá assim, olha, algum tempo depois que ele se apaixona, e aí seus pais com certeza teve que abrir mão, quando voltou a Tina, quando voltou, querido, significa o quê? Que ele já tinha ido a esse lugar, correto? Ele volta para o lugar de novo, para o casamento. Saiu da onde, queridos? Saiu da onde? Do caminho. Saiu do caminho para ver um cadáver do leão. Por quê? Antes, quando ele foi lá, ele foi atacado pelo quem? Um leão. E ele matou o leão como se fosse um cabrito. Rasgou o leão. Matou um leão. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse leão estava num vinhedo, não estava? Estava num vinhedo, ele se afastou para lá. Se ele não podia comer uva, nem tomar vinho, nem nada, o que ele estava fazendo numa plantação de uvas? Você pode me explicar isso? Alguém pode me explicar? Se você não pode comer uva, por que você está fazendo numa plantação de uva? Se você não pode estar em alguns lugares que a Bíblia nos proíbe e que não faz bem para a sua vida espiritual, a palavra do Senhor nos confronta hoje. O que nós estamos às vezes fazendo num ambiente que não pertence ao Senhor? Pastor, eu pequei. Aí o pastor perguntou, onde você estava, irmão? Eu fui numa balada com um colega, e aí vi uma filisteia lá. Que filisteia, pastor? Aí o pastor vai ter que pegar na sua orelha e pegar o outro do outro lado e puxar. O que você está fazendo no lugar onde o Senhor proibiu de você estar? Natan deu um exemplo disso aqui sexta-feira. Tem hora que a gente quer ser tão amiguinho, tão coleguinha, que você vê o colega do lado fazendo errado, você sabe que está errado, e você, para ser companheiro, para ter uma amizade, para não ficar fora da bolha, você bate nas costinhas dele e acompanha ele. Deus não te chamou para isso. Se você está aqui hoje é porque Deus tem um projeto na minha vida e tem um projeto na sua vida. Nós fomos separados. Nós somos separados deste mundo, e as coisas deste mundo não nos pertencem. As coisas deste mundo não pertencem a mim, não pertencem a você, jovens. Não pertencem. E hoje nós não podemos falar só para os jovens. Terceira idade, velhinhos. Cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Se essa musiquinha estivesse lá na época de Sansão, né? Sansão deveria ter cantado isso.
Lá no meio desse vinhedo, o leão ataca, ele mata o leão. Ele já estava errado em alguns momentos. Primeiro que ele estava num caminho já errado, porque ele estava indo buscar a Filisteia, para casar com ela. Segundo que ele sai do caminho já errado e vai errar mais ainda, porque ele vai para o vinhedo. Agora ele mata um leão. E quando ele volta para casar com seu pai, ele volta no vinhedo, vai lá e busca mel no leão. O nazireu podia tocar em cadáver? Não. Conseguindo entender? A derrota de Sansão não estava só lá em Dalila, não. Ele já começou a errar quando ele viu uma filisteia. Quando ele viu e desejou aquilo que ele não queria, os planos já começaram a dar tudo errado para ele. Ele pega um caminho que não deveria tomar, esse caminho era para ele lutar contra aquele povo, mas ele vai lá buscar a Filisteia. Ele sai do caminho errado e toma outro errado, porque vai para o meio do vinhedo. No meio do vinhedo ele mata um leão, depois ele vai de novo para casar com essa mulher, e entra no vinhedo de novo e põe a mão no leão. E aí, queridos, tem mais uma lição. O erro e o pecado é doce como mel, mas no final é fel. O erro é doce como mel, e para piorar, cuidado com quem você anda. Ele estava andando com seu pai e a sua mãe, e se você ler o texto, o pai e a mãe não sabiam, e ele traz o que? Mel para os seus pais, daquilo que era errado, que era pecado aos olhos do Senhor. Ele estava fora. Aquele que nasceu com todo um projeto de salvação separado, consagrado, não só estava saindo fora do caminho, como estava levando outro, inclusive seu pai e sua mãe. Estão entendendo, irmãos? Claro. E aí continua no versículo 14, no capítulo 14. A verdade era que Sansão deveria lutar contra os filisteus, mas o tempo todo Sansão estava flertando com o inimigo. Não brinque com a oposição, não brinque com o inimigo, queridos. Eu e você já ouvimos essa frase muitas vezes. Você até pode brincar de crente, pode brincar com as promessas do Senhor na sua vida, mas o inferno não brinca com você. O inferno, o diabo, não brinca de ser diabo. Você, eu, posso brincar de ser crente. Você e eu pode brincar de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. Se você abandonar os projetos de Deus, o inferno tem projetos para você. Forte isso, não é? É chocante, dói a gente ouvir isso. Ei, jovens, Deus tem projeto na vida de vocês. Alice, Samuel, Caleb, Isabela, Gabriel, Gabi, Ian. Deus tem promessa para a vida de vocês. Não abandone as promessas do Senhor na vida de vocês. Porque se vocês abandonarem os projetos do Senhor na vida de vocês, o inferno tem projeto para vocês também. Queira estar nos projetos de Deus. Queira cumprir os projetos de Deus na sua vida. Não dê as costas. Não tenha paixão pelaquilo que o Senhor rejeitou. O Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça. O Senhor é amor, mas Ele não pode concordar com seus erros e pecados. No capítulo 14 diz assim: enquanto seu pai estava indo para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Querido, Sansão só está se enfiando cada vez mais.
Ele gosta de uma filisteia, ele pega o caminho, ele vai para o vinhedo, mata, pega o mel no meio de um cadáver, dá para os seus pais, e agora quando ele chega lá, ele oferece uma festa, como era de costumes dos filisteus. Em que festas vocês estão indo? Em que festa eu estou? Mais uma vez, Sansão precisa matar 30 homens, por causa de uma brincadeira, e para mim era uma brincadeira, sabe por quê? Porque Sansão brincou com a promessa de Deus, ele brinca com ele, com um enigma, ele nem deveria ter relatado isso, da onde saiu o mel, da onde saiu o doce, o enigma, cadê? Coloca aí, Natan. Do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. 3 dias depois ele ainda estava encontrando a resposta. Ele brincou com aquilo que ele nem deveria ter citado. Ele brincou porque ele não deveria ter colocado a mão no cadáver daquele leão, mas ele fez daquilo um enigma, para conseguir conquistar amigos, e acabou que tudo isso deu errado, ele perdeu, o pai sabia do que aconteceu, ele pegou, sacrificou 300 raposas, e ainda matou também 30 homens, está entendendo? Quanto mais você vai saindo do caminho do que o Senhor planejou para você, mais você está afundando, mais Sansão está afundando, quanto mais a história vai andando, mais Sansão está afundando, por causa de quê, queridos? Por causa de um olhar, por causa de um desejo. Tudo isso está acontecendo na vida de Sansão por causa de um desejo. Ele teve que matar 30 homens, ele teve que colocar fogo na plantação dos filisteus com 300 raposas que pagaram preço, porque se a raposa foi colocado fogo para sair espalhando, com certeza essas raposas também não saíram ilesas. E depois ele teve que matar com uma queixada mais 1000 homens. Tudo porque começou a sair fora daquilo que o Senhor planejou. Sabe o que acontece, querido? Quando nós saímos dos planos do Senhor, nós pagamos o preço e ainda estamos fazendo que pessoas ao nosso redor paguem um preço alto também pela minha desobediência, pela desobediência de cada um de nós. Não tem como você flexibilizar um chamado, não tem como você flexibilizar o que é errado. O que é errado é errado, não tem meio termo. Tudo para dar certo na vida desse homem, escolhido desde o ventre da sua mãe, o homem mais forte que a terra já pôde ter, separado, consagrado, mas por causa de um olhar, toda uma história começa a ser mudada. E aí você talvez pense assim, agora Sansão também aprendeu. Aprendeu não. Ele volta de novo e se apaixona agora por quem? Por Dalila. E quando ele se apaixona por Dalila, ali é o seu ponto final. E o engraçado é que quando você vai procurar sobre Sansão lá em Hebreus ainda cita Sansão como um homem de fé. Os planos de Deus e os projetos de Deus na minha vida e na sua vida jamais vão mudar. Você sabia disso? A forma que você vai cumprir isso é que pode mudar. Quando Deus me chamou para vir para Varginha, eu podia falar não, podia ou não? Deus ia deixar aqui sem pastor? Não. Deus ia talvez me trazer ainda para Varginha? Sim. Mas eu ia pagar um precinho, porque eu fugi dos planos de Deus, mas Deus não muda os planos não. Sansão se apaixona agora pela Dalila. Dalila é um pouco pior. Aliás, se você voltar lá atrás, a primeira esposa dele, por causa do erro dele, perdeu também toda a sua família queimada. Sabiam?
O erro de um fez muitos pagarem. E agora, Sansão está deitado no colo de quem, queridos? Dalila, que era o quê? Uma filisteia. Ele nasceu para quê, queridos? Ele nasceu exatamente para derrotar aquele povo, mas agora ele estava deitado no colo de uma filisteia, recebendo um carinho de quem não deveria. Querido, deixa eu te falar, o erro e o pecado está pronto para nos dar mel, está pronto para nos dar colo e carinho, mas ele vai cobrar. Sansão erra de novo, e agora ele revela o seu segredo para Dalila. Vêm os soldados, vêm os homens, corta o cabelo de Sansão e leva ele para escravo. De um homem que nasce agora com todo um propósito, um homem que nasce com toda uma história, um homem que nasce agora para ser vencedor, agora virou o quê? Um escravo. Nas lições anteriores nós pegamos pessoas que eram escravos, que estavam em direção a ser libertos. Agora nós pegamos alguém que era liberto, que era para ser um vencedor, e regrediu para quê? Para ser um escravo. Quando você não usa a força que Deus te dá, quando você não usa as promessas de Deus na sua vida, o caminho é ao contrário, é voltar. Sansão vai para a escravidão. E agora relembre comigo. Nós lemos que, no final de tudo, ele acha que agora eu vou acordar, e eu vou fazer como das outras vezes eu fiz. Vou levantar e vou arrebentar e vou bater em todo mundo. Valentão. Mas ele não sabia que a autoridade que estava sobre a vida dele vinha dos céus. Ele não sabia que o que estava sobre ele era Deus, o próprio Deus. Não é com a sua própria força. E agora a Bíblia fala que Sansão era um homem comum como qualquer um outro, fraco. Ele já não mais podia matar 1000 homens com a queixada. Ele já não mais podia arrebentar um leão com suas próprias mãos. Ele já não mais tinha essa força de pegar um portão daquele povoado e levar e colocar lá na colina. Ele não tinha mais essa força. Qual a primeira coisa que o diabo faz na vida de Sansão, queridos? Primeira coisa que ele errou foi por causa de quê? De uma visão, correto? Ele viu o quê? Uma mulher filisteia. Aquilo que era para ele lutar contra, ele se apaixonou. No final da vida, quando o diabo pegou ele, quando os inimigos pegaram ele para ser escravo, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Furaram os olhos. O diabo tem uma estratégia terrível. O pastor já falou. Siga os planos de Deus, porque se você não seguir os planos de Deus na sua vida, o inferno também tem planos, e os planos do inferno contra a vida de Sansão, foi perfeito, porque Sansão aceitou, ele errou na visão, e na mesma visão, o diabo furou a visão dele. E a minha oração hoje para cada um de nós, é que não nos apaixonemos com o que o mundo oferece. O mundo vai oferecer para nós, para vocês jovens, colos. O mundo vai oferecer para nós mel. O mundo vai oferecer para nós uma plantação mais linda daquilo que você não pode, porque o Senhor separou você. E eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui fomos separados, escolhidos por Deus e para Deus. Não abra mão daquilo que você tem.
Deus cumpriu o seu papel, sua promessa na vida de Sansão, cumpriu. Depois de todo o sofrimento, o que Sansão pede? Senhor, me dê mais uma chance. E ele pede para ser levado aos pilares, à coluna daquele lugar onde ele estava. E ele pede ao Senhor mais uma vez que dê força. E a Bíblia fala que Sansão matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. Os planos de Deus na minha vida e na sua vida não serão mudadas. Mas a forma que você vai caminhar todos os dias, isso tem muita diferença. Do jeito que você vai viver, tem muita diferença. Do jeito que você vai conduzir a sua vida, vai fazer diferença. Do jeito que você vai caminhar com outras pessoas, vai fazer diferença. E escolha sempre os planos de Deus. Deus tem planos e projetos para você e para mim. E não tenha dúvida, Deus te escolheu, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe e da sua mãe. Não importa a história que foi para trás, não importa o que falaram, não importa os sentimentos para trás, mas importa o que você vai fazer daqui para frente. Deste texto para frente, a escolha é sua. É a forma que você quer caminhar nos caminhos do Senhor é que vai mudar tudo. Não esteja flertando com o mal, não esteja em lugares que o Senhor te proibiu de estar, não tenha visão para aquilo que o Senhor proibiu para você. Você foi separado para lutar contra o mal, você foi separado para lutar contra as trevas, não para desejar. Curve sua cabeça, querido.